Olá, turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei seu professor durante a nossa aula de hoje. E por falar nesta aula, vamos lá ver qual é o nosso objeto de conhecimento? Olha aí o nosso objeto de conhecimento na sua telinha, senhores e servos no mundo antigo e no medieval. E no detalhamento, a dinâmica dos trabalhos em várias sociedades. Isso mesmo, a gente vai analisar aí as relações de trabalho que foram se estabelecendo e estabelecidas ao longo do tempo, tá bom? Tá curioso? Então vamos lá, vamos aprender hoje com a gente. É isso aí, turminha. A gente vai entender hoje como se deu ali a dinâmica de trabalho em várias sociedades ao longo da história, como essas relações de trabalho foram se desenvolvendo ao longo da história, porque nós vamos ver que essas relações vão mudando ao longo do tempo, conforme a sociedade vai se transformando, se tornando cada vez mais complexas, ou dependendo como está ali a organização social, política e econômica de determinada região, também se desenvolve, se molda ali, se modifica as relações de trabalho em cada um destes períodos em diferentes sociedades. E é isso que nós vamos entender na aula de hoje, como se deu, como se construiu, como foi se moldando e se modificando essas relações de trabalho ao longo da história. E olha só o que diz aí a nossa primeira cartela, ó. Ao longo do tempo, o jeito como as pessoas trabalham mudou. A abolição da escravidão, o surgimento das fábricas e as conquistas de direitos para os trabalhadores são algumas dessas mudanças importantes. Então, turminha, a gente vai vendo que nem sempre a relação de trabalho foi lá no passado como é hoje. Nós vamos ver que ao longo do tempo, essa relação, a maneira que as pessoas se relacionavam na questão do trabalho, foi mudando e mudando muito, viu? Nós vamos ver que a abolição da escravidão, o surgimento das fábricas, queriam mudar ali as relações sociais, as relações de trabalho, também iriam trazer transformações. E atrelado a tudo isso, nós vamos ver aí também conquistas de direitos, isso mesmo, para os trabalhadores. Olha só, são algumas dessas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, tá bom? Olha só, continuando, nós vamos ver que entender como o trabalho funcionava na antiguidade é muito importante para que nós possamos entender como a nossa sociedade moderna começou, além dos problemas que ainda enfrentamos no mundo do trabalho. Por isso é importante que a gente entenda como funcionavam as relações de trabalho dentro daquele contexto da antiguidade, tá bom? A batalha por condições melhores, direito e respeito para todos os trabalhadores é como uma melodia que não pode parar de tocar, buscando trazer paz e justiça para a sociedade. Por isso é importante que a gente entenda como as coisas que a gente possa entender como as coisas funcionavam e como elas foram se moldando ao longo do tempo, tá bom? Olha só o que diz a nossa cartela. Ao longo dos anos, o trabalho mudou devido a fatores como estilo de vida, finanças, políticas governamentais e avanços tecnológicos, adaptando-se às circunstâncias em evolução. A gente vai ver que o trabalho, a forma de trabalhar e as atividades que eram desenvolvidas foram mudando ao longo do tempo. E aí nós vamos ter vários fatores que vão influenciar a forma que o trabalho é desenvolvido, tá bom? Nós vamos ter aí o estilo de vida das pessoas, isso acabou mudando, transformando, né? E isso acabou também refletindo nas relações de trabalho. A questão das finanças também acabou influenciando e provocando essa mudança ao longo do tempo nas relações de trabalho. Políticas governamentais também acabaram sendo desenvolvidas, fazendo com que houvesse aí transformações e mudanças nas relações de trabalho e os avanços tecnológicos, né?
tantas novas tecnologias foram surgindo ao longo do tempo, fazendo com que a forma de trabalho fosse mudando, evoluindo, passando aí por transformações. Certo, turminha? Olha só. Então, é importante a gente entender aí essa lógica dessas transformações que a gente vai ter ao longo do tempo, certo? Por exemplo, na antiguidade, as práticas laborais eram muito diferentes das que conhecemos hoje. Essas diferenças aconteciam por causa da região em que viviam e da comunidade da época. Um aspecto muito importante dessas mudanças era a relação entre os que tinham mais poder e os que tinham menos poder. Então, é importante a gente entender aí essa relação dessas mudanças, dessas relações de trabalho que vão estar acontecendo ali no período da antiguidade. Então, essas relações de trabalho vão mudando ao longo do tempo, ao longo da história, mas sempre vai estar ali ligada a essa relação de quem tem mais poder e quem tem menos poder. Esse poder seja econômico, político ou social, vai ter ali uma influência nessas relações de trabalhos que vão ser estabelecidas ao longo do tempo. Porque dá uma olhada nessa nossa cartelinha que diz o seguinte, ó, ao longo da história, houve variações significativas nas estratégias de obtenção de alimento, na organização do trabalho e na convivência comunitária. Um aspecto central dessas mudanças era a relação entre os senhores, olha aqui o que o professor acabou de falar, senhores que detinham mais influência e os servos em posições menos favorecidas. Essas dinâmicas moldavam fortemente o funcionamento da sociedade, tá? A relação de trabalho sempre vai se dar entre quem tem essa maior influência com aquele que tem menos influência dentro da sociedade, tá bom? Vamos ver como é que se desenvolvia na antiguidade. Olha só, no mundo antigo, as formas de trabalho eram diferentes em diversas civilizações. Na antiguidade, não havia, turminha, emprego como nós conhecemos hoje, tá? Na Mesopotâmia, por exemplo, olha só, as relações de trabalho eram moldadas por uma variedade de fatores, incluindo a estrutura social, as práticas econômicas e as instituições públicas, tá? Aqui, olha só, aqui nós temos algumas das principais relações de trabalho desenvolvidas na região, tá? E essas relações na Mesopotâmia. E essas relações de trabalho variavam de acordo com a região, a época e as condições específicas de cada comunidade na Mesopotâmia antiga. No entanto, a escravidão, o trabalho livre e a servidão eram elementos comuns da estrutura econômica e social da região. Certo, turminha? Olha só, então a gente vai ter aqui algumas das principais relações de trabalho na Mesopotâmia. A escravidão, o trabalho livre, a servidão, o trabalho governamental e também o trabalho familiar, certo? A escravidão, turma, era uma forma antiga de relações de trabalho que existia há muito tempo na história da humanidade. Inclusive, olha só que interessante, o Código de Hammurabi, que é aquele conjunto de leis escritas da civilização babilônica, já tratava sobre a relação entre escravos, escravizados, né, e os seus senhores, tá? Já era tratada ali essa relação entre os escravizados e os seus senhores, certo, turminha? Olha só, além dos babilônios, podemos observar isso nas civilizações mais influentes da época, como o Egito, na Grécia e em Roma. E isso mostra que a escravidão era um fenômeno histórico, amplo e variado, tá? Vamos ver também as relações de trabalho sendo desenvolvidas ali dentro da região do Egito. Olha só, no Egito, a servidão,
A servidão era a base da organização social. Camponeses e artesãos trabalhavam em terras do faraó ou da elite em troca de proteção e subsistência. Certo, turminha? Então a gente vai ver que no Egito a gente tem aí as relações de trabalho já começando a se distanciar, a se diferenciarem um pouco das relações de trabalho da Mesopotâmia. Porque, como o professor falou, cada região vai ter ali a sua relação de trabalho amoldada pelas relações sociais e vários outros fatores que vão contribuir. Aqui, olha só, para a gente ter uma ideia, as grandes obras faraônicas, como as pirâmides, foram erguidas por milhares de trabalhadores, muitos deles em condições precárias dentro do Egito, certo? Então, a gente vai ter aí essas pirâmides sendo erguidas, essas pirâmides aqui sendo erguidas em condições precárias aí pelos trabalhadores, tá? No Egito Antigo, havia também a escravidão, mas os camponeses livres eram a força principal da agricultura. Escravos no Egito Antigo, muitos deles, prisioneiros de guerra, criminosos ou devedores, realizavam vários tipos de trabalho, tanto na agricultura quanto em tarefas domésticas e artesanais. Certo, turminha? E aí na Grécia, professor, também tinha? O senhor falou agora há pouco na cartela anterior que a Grécia também está aí nessa relação. Vamos então analisar como eram essas relações de trabalho na Grécia. Olha só, na Grécia, a escravidão era fundamental para a economia e a sociedade. Estima-se que até 30% da população ateniense fosse composta por escravos que realizavam diversos trabalhos, desde a agricultura até o serviço doméstico. Olha só, percebam que aí, já dentro da Grécia, o escravizado ele já passa a ter ali, a escravidão ela já passa a ter uma importância maior na questão econômica, né? A gente vai ver aí que estima-se que 30% da população era formada aí por escravos, tá? Que realizavam diversos trabalhos, desde a agricultura até o serviço doméstico. Já a cidadania, por sua vez, era restrita aos homens livres, excluindo a grande maioria dos trabalhadores, tá? Na Grécia Antiga, havia trabalhadores livres que não eram escravos e eles podiam ser agricultores, artesãos, comerciantes, soldados, entre outros, tá? Esses trabalhadores tinham mais liberdade em suas atividades, mas a sua posição na sociedade dependia de fatores como riqueza, origem social e até mesmo a cidadania, que não era para todos, né? Apenas ali algumas pessoas tinham acesso à cidadania, tá? Em Roma, turminha, olha só. Na Roma Antiga, as relações de trabalho eram diversas e complexas, refletindo a estrutura social e econômica da sociedade romana, tá? Aqui nós temos, então, algumas das principais relações de trabalho em Roma. A escravidão, o trabalho livre, clientes e patronos, artesãos e comerciantes e serviço militar. Essas são apenas algumas das principais relações de trabalho na Roma Antiga. É importante que a gente reconheça que as condições de trabalho variavam. Lembrem sempre disso. As condições de trabalho variam amplamente dependendo do status social, da ocupação e das circunstâncias individuais de cada trabalhador na sociedade romana, tá? Então é importante a gente sempre se ligar nessas condições, tá? Em Roma, turma, a escravidão era essencial para a expansão do império, sendo os escravos empregados em várias atividades. Representavam uma fonte significativa da mão de obra barata, impulsionando a economia e facilitando também o crescimento do império, tá? Então, em Roma, na Roma Antiga, a escravidão ela já passa a ter um peso muito maior, uma importância muito maior, porque a escravidão permitia que os proprietários de escravos acumulassem riqueza e poder,
a exploração destes trabalhadores contribuía diretamente para a prosperidade econômica e a expansão territorial de Roma. Então, conseguem entender como, em Roma, a escravidão ela já vai ter um peso, uma importância, principalmente na economia, muito maior do que nas civilizações anteriores. A gente começa a ver que a escravidão ela começa a ter um peso grande ali na Grécia, e em Roma, essa escravidão se torna cada vez mais importante, principalmente para a questão econômica. Afinal de contas, era uma mão de obra barata que não tinha tantos custos assim para os grandes proprietários de escravizados naquele contexto, tá bom? Com o declínio do Império Romano, a gente vai ver que o sistema do colonato se tornou mais comum. Professor, o que é esse sistema de colonato? Olha só, nesse sistema, os colonos trabalhavam nas terras dos senhores em troca de proteção e do pagamento de taxa, mantendo uma relação de dependência com os proprietários de terras. Olha aí, turma, então a gente já percebe que as relações começam a mudar de novo. Quando o Império Romano começa a entrar em declínio, essas relações de trabalho começam a mudar. A gente vai ver que o sistema de colonato começa a se tornar cada vez mais comum dentro ali do Império Romano que está em declínio, esse império que vai cair e o colonato vai se tornar cada vez mais comum e frequente dentro da Europa. E o que era isso, professor? Era onde os colonos trabalhavam nas terras dos senhores em troca de proteção. Por quê? Lembram que neste período está havendo várias invasões dos povos bárbaros ao Império Romano, que está começando a cair? Então, para se proteger, para ter essa proteção, esses colonos vão trabalhar nas terras dos senhores em troca de proteção e do pagamento de taxas, mantendo essa relação de dependência com os proprietários da terra, tá? Esse arranjo, turminha, ajudou a manter a produção agrícola e a estabilidade social em um período de transição política e econômica. Porque durante a Idade Média, olha só, na Europa, o sistema feudal teve um grande impacto nas formas de trabalho das pessoas. Os camponeses que viviam em terras controladas por senhores feudais, chamadas de feudo, e trabalhavam nelas em trocas de proteção e do direito de usar os recursos das terras. Eles estavam ligados a essa terra e não podiam deixá-la sem a permissão do senhor feudal. Além desses trabalhadores que tinha ali, a gente vai ter os artesãos e os comerciantes, que se organizavam em guildas e eram como associações ou grupos, tá? Essas guildas eram associações ou grupos de pessoas que desenvolviam uma atividade. Essas guildas regulavam as práticas dos seus membros e protegiam seus interesses. Essas dinâmicas de trabalho foram fundamentais na organização da sociedade medieval da Europa. Então, percebam que as relações já começam a passar por uma outra transformação, já começa a ter uma outra característica, né? A gente vem ali olhando e observando essas transformações ao longo da história, passamos pela Mesopotâmia, passamos ali pela Babilônia, passamos pela Grécia, por Roma, e agora na Idade Média a gente já vê que as relações já são bem diferentes daquelas lá na Antiguidade, né? E aí, dentro deste período da Idade Média, vão ter as obrigações das pessoas que moram ali na região do feudo, que moram no feudo, e eles têm obrigações com o seu senhor, isso dependendo da posição social que cada um tem dentro da Idade Média. Aí a gente tem impostos como atalha, banalidade, tributos, são todos obrigações que cada um, dependendo da sua posição social, vai ter que pagar a um senhor feudal, a um rei, enfim, nas relações que são estabelecidas ali dentro deste contexto da Idade Média, tá? Olha só, os tributos e impostos cobrados na Idade Média eram essenciais para sustentar o sistema feudal, manter as hierarquias sociais e políticas e
financiar as atividades da igreja. Eles desempenhavam um papel central na organização e funcionamento da sociedade medieval europeia. Vejam que os tributos e impostos que eram cobrados na Idade Média eram importantes para sustentar o sistema feudal. Eram esses tributos que os trabalhadores, que os servos, que os outros trabalhadores livres desempenhavam neste momento da Idade Média, era que sustentava o sistema feudal, sustentava os grandes palácios dos grandes senhores, os grandes castelos dos senhores feudais, seus grandes feudos. Também era importante porque eram esses tributos que mantinham hierarquias sociais. Lembra que o professor falou no início da aula que as relações de trabalho vão se dar entre aqueles que têm mais prestígio, mais poder econômico, mais poder político com aqueles que têm menos? Então, esses impostos também eram uma forma de manter aí essa hierarquia social e política durante este período, além de financiar as atividades da igreja. Lembram que a igreja estava em ascensão, se tornando aí a grande senhora da Idade Média nesse período, estava em ascensão, se tornando uma das instituições mais poderosas na história da Idade Média, e ela vai precisar desses tributos e esses impostos para se tornar cada vez mais poderosa para desenvolver as suas atividades. Então, eles desempenharam um papel central na organização e funcionamento da sociedade medieval da Europa. Mas a história vai mudando e aí a gente tem o advento da Revolução Industrial, né? A Idade Média vai chegando no fim, vamos mudando aí o período da história e aí, com o advento da Revolução Industrial, as relações de trabalho mudam de novo. Olha só, na Europa do século XVIII, um período de mudança radical começou a tomar forma, conhecido como Revolução Industrial, turminha. Guardem bem esse nome que a gente vai falar muito dele ainda ao longo das nossas aulas, tá? Essa revolução transformou profundamente a sociedade e a economia, alterando a maneira como as pessoas trabalhavam, viviam e interagiam entre si, tá? Essa revolução, turminha, iria mudar a maneira que as pessoas viviam em sociedade, iria alterar a economia, iria alterar como as pessoas se relacionavam, como as pessoas conversavam, como as pessoas ocupavam determinadas áreas urbanas. A Revolução Industrial iria trazer grandes transformações para a sociedade. E um dos aspectos mais importantes dessa revolução foi a introdução das fábricas e da produção em massa. Olha aí, mudando agora, mais uma vez, totalmente a forma das relações de trabalho na história, né? Agora a gente tem as relações fabris ali das fábricas, né? O trabalho fabril e as relações que vão ser desenvolvidas ali dentro das fábricas e na produção em massa, tá? Antes disso, a maioria das pessoas, olha só, trabalhavam em pequenas comunidades agrícolas produzindo bens de forma manual em casas ou pequenas oficinas. A partir de agora, com o advento da Revolução Industrial, isso iria mudar drasticamente. As fábricas iriam surgir em áreas urbanas, concentrando agora um grande número de trabalhadores em um único local. Aquela galera que morava no campo, que morava no interior, que desenvolvia uma atividade agrícola, agora vai começar a migrar para as grandes cidades. Vejam as transformações que começam a acontecer aí. Percebam que as relações começam a mudar. As pessoas começam a vir do campo para as grandes cidades, tá? Essas fábricas, elas eram movidas por máquinas que substituíram em grande parte o trabalho manual. O crescimento das cidades foi mais um resultado significativo da Revolução Industrial. Porque a gente vai ver um grande número de trabalhadores que estão saindo do campo
em busca agora desses empregos nas grandes cidades, onde tem as suas fábricas, aonde tem as suas indústrias. E à medida que as fábricas se multiplicavam, as pessoas migravam das áreas rurais para as cidades em busca de emprego nessas fábricas. Isso levou a um rápido crescimento das cidades, com novos bairros e infraestrutura sendo construída para acomodar a crescente população urbana, esse número cada vez maior de trabalhadores que migravam aí para as grandes cidades. As cidades que vão se tornar grandes cidades por causa das fábricas, das indústrias que precisam cada vez mais de trabalhadores, tá? E aí, olha só, é interessante a gente pensar o seguinte, naquele período, o trabalho nas fábricas era difícil. Os trabalhadores enfrentavam jornadas longas, salários baixos e pouca ou quase nenhuma proteção dos seus direitos, tá? A gente vai ter aí trabalhadores, turminha, que trabalhavam 16, 18 horas, tá? A gente vai ver mulheres grávidas desenvolvendo atividades aí de 14, 15, 16 horas. A gente vai ver crianças na idade de vocês dentro das fábricas desenvolvendo atividade como pessoas adultas. Por quê? Não tinha proteção dos seus direitos, o salário era baixo e as jornadas de trabalho eram longas. Isso era um grande problema, por isso que o trabalho nas fábricas era difícil. Além disso, a gente vai ter as máquinas frequentemente provocando aí acidentes, porque elas representavam perigos dentro daquele contexto, tá? A Revolução Industrial mudou a relação de trabalho, levando os trabalhadores a vender a sua força de trabalho por salário nas fábricas, marcando o surgimento do trabalho assalariado no capitalismo industrial, certo? Apesar dos desafios e dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, a Revolução Industrial também trouxe avanços significativos. A produção em massa permitiu a fabricação de bens em maior escala e a preços mais acessíveis, tornando-os disponíveis para um número maior de pessoas. A industrialização também impulsionou o progresso tecnológico e a inovação em várias áreas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e o aumento na qualidade de vida em longo prazo, tá? A Revolução Industrial foi um período de transformação profunda que alterou profundamente a maneira como a sociedade funcionava. Olha só que interessante. A Revolução Industrial, então, turminha, foi um período de transformação profunda. Ela iria provocar uma alteração fundamentalmente em como a sociedade funcionava. Depois da Revolução Industrial, a sociedade passou por uma grande transformação no sentido de como ela funcionava, como eram as relações sociais dentro daquele contexto. Nunca mais seria a mesma depois da Revolução Industrial, depois dessa transformação que a Revolução Industrial iria trazer. As fábricas, olha só, provocaram a urbanização e também trouxeram aí o trabalho assalariado, tá? Ela também moldaria a era moderna e estabeleceu as bases para o mundo industrializado em que vivemos hoje, certo? Continuando, olha só, então a gente vai ver que seria um período de grandes transformações, tá? Com a Revolução Industrial. Mas essas relações de trabalho vão se moldando ao longo do tempo. E a gente não parou ali na Revolução Industrial. Essas transformações continuam até os dias atuais e elas vão sendo moldadas de acordo com o contexto em que nós vivemos. Recentemente a gente aprendeu aí novas formas de se relacionar, novas formas de trabalho, devido a, por exemplo, a pandemia que veio e teve aí um grande impacto, uma alteração nas relações de trabalho. Mas a gente vai ver que um pouco antes ainda, a gente vai ver transformações, essas mudanças. Olha só, porque no século XX, os movimentos trabalhistas conquistaram melhores condições, como a redução de jornada e salário justo, porém a globalização trouxe desafios como
competição, instabilidade no trabalho e, apesar disso, abre um espaço para a cooperação global entre os trabalhadores, tá? E atualmente, professor, as dinâmicas de trabalho estão mudando, como o professor acabou de falar, devido à tecnologia, à automação, a economia digital, o trabalho remoto, os freelancers estão se tornando comuns e desafiadores, tá? Isso exige cada vez mais uma proteção dos direitos dos trabalhadores, por isso é importante continuar entendendo, por isso que é importante a gente entenda como é que se desenvolveu essas relações de trabalho e o quanto elas são importantes para a nossa vida em sociedade, tá bom? O professor Eberson vai ficando por aqui, a gente se encontra aí numa próxima aula.